Graça e paz, amados. Que bom podemos estar cultuando juntos, né? Nesta noite. Espero que vocês estejam com a família de vocês. Vocês já prepararam, pegaram a Bíblia. Vamos começar um momento, né, de oração. A gente já tem clamado muito, né, pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Nós sabemos que estamos em dias difíceis, mas que o Senhor, Ele tem guardado a nossa casa, Ele tem guardado a nossa vida, né? Então, queria que vocês pedissem hoje a Deus para ajudar, verdadeiramente, para te ajudar nas suas necessidades, né? Que realmente a gente não pode desistir de orar. A gente não pode parar, né? Até que a gente consiga, até que algo aconteça. E eu creio que hoje nós vamos fazer isso juntos. Se una com a sua família, chama a sua família próximo, que a gente venha ter esse momento de oração, porque nós sabemos que o Senhor vai dar uma palavra aos nossos corações, como Ele já tem preparado, como a gente já tem preparado esse ambiente, o Senhor já se faz presente, onde há dois ou mais reunidos, Ele vai estar presente conosco. E eu sei que assim na minha vida, como na vida de vocês, como a gente como um corpo, não podemos estar unidos no corpo em si, mas estamos na nossa fé. Então, às vezes quando percebemos que não há nenhuma mudança, que nos nossos olhos carnais nada está acontecendo, mas algo no mundo espiritual está acontecendo. E eu creio que vai ser assim, quando nós orarmos com o coração disposto a realmente ouvir o que o Senhor tem para falar. A Bíblia diz assim, lá em Salmos 34, do 17 e 18, se vocês quiserem abrir, é muito legal, grifa, né? A gente tem, eu gosto muito de grifar as palavras assim que mais nos chamam para estes lugares, né? Então, Salmos 34, 17 e 18 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, o Senhor, Ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Que a gente tenha um coração para falar com o Senhor verdadeiramente. Que a gente tenha um coração quebrantado. Mesmo que a nossa alma possa estar abatida, mesmo que os dias não tenham sido bons. Mas o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o bem presente na hora da angústia. Ele é tudo para nós. Ele é o que governa a nossa casa. Ele é o que governa a nossa vida. Você aí, do outro lado, tenha certeza que tudo existe um propósito. Existe um tempo determinado para tudo. Existe um tempo que o Senhor, Ele tem nos levado para o secreto, para o lugar onde a gente não deveria ter saído. Hoje é dia de você se renovar. Sabe, que o Senhor, Ele venha falar com você nesta noite. Abra o teu coração. Fala, Senhor, essa angústia aqui tá difícil, papai, mas o Senhor conhece o som do meu coração. Nada, Senhor, pode ficar como está. Papai, hoje eu entrego a minha dor. Hoje eu entrego, Senhor, a minha angústia, os meus medos, os meus anseios, papai. Hoje eu entrego a Ti, porque eu sei que o Senhor ouve. O Senhor, Ele perdoa aqueles que confessam com a sua boca. Então, se você está no meio de uma dificuldade, se você no meio dessa pandemia tem se sentido ansiosos, ansiosas, vai de encontro ao Pai. Ele vai derramar do amor dEle. Ele vai te ensinar a depender claramente dEle. Quando a gente se vê no meio de uma dificuldade, onde o nosso controle, a nossa vontade de querer fazer e não poder, como no meio de uma pandemia. Quantos entes queridos estão dentro de um leito, de um hospital, onde estão isolados? Quantas pessoas que tiveram Covid está isolado e não pode ter um contato, um abraço? Mas o Senhor está nos mostrando que somos dependentes dEle. Aqui é uma terra onde nós estamos de passagem. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Clame ao Pai
e Ele vai te responder. O Senhor, Ele não está com as mãos encolhidas para que Ele não venha nos abençoar. Mas vamos ser obedientes ao que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém? Eu sei que essa noite é uma noite onde o Senhor, Ele vai falar, como Ele já tem falado nesse mês, né? Aos nossos corações. Se você estava se sentindo improvável, se você estava se sentindo, o Senhor, Ele gosta das pessoas que ninguém dá nada, Ele quer do improvável, Ele faz algo precioso. É assim que o Senhor faz conosco. Se você precisa, clame ao Pai. Eu quero orar com vocês que estão aí. Sabe, eu quero orar e quero clamar e unir a minha fé com a sua. Que a gente seja pessoas que vão estar direcionado o que o Pai quer de nós. Davi, quando ele ora, ele fala: Senhor, me dê um coração disposto a te obedecer. Disposto a obedecer. Que nós sejamos essa pessoa disposta a obedecer ao Senhor. O que a palavra, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. Então que o Senhor, Ele fale no meu e no seu coração. Que Ele trate as almas que estão abatidas. Que Ele cura as almas que estão feridas. Que a gente pare de ser vítima e comece a ser autores da nossa história. Uma história assim. Uma história onde nós vamos clamar por misericórdia. Clamar porque o Senhor, Ele é bondoso. Ele é justo. Porque nós estamos vivendo um momento onde o juízo de Deus está. Mas se você tem um coração quebrantado, clamando, arrependido, porque Isabel, ela gerou João Batista, e Maria, ela gerou Jesus ali, ó. E elas tiveram aquele encontro. E para este encontro acontecer, o Senhor vai levantar pessoas para que esse encontro de fé venha acontecer. Então, na minha e na sua vida, seja o autor de uma história que o Senhor já escreveu. Que o seu nome esteja lá no livro. Não deixe o Senhor riscar o seu nome, não. Vai de encontro, entre no lugar de arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Tem chegado a hora. Não deixe mais para amanhã o que você pode fazer hoje. Não procrastine mais. Faça hoje o seu melhor. Viva um dia de cada vez, mas vivendo como se Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, viva hoje. Se Ele voltar esta noite, não tenha mais. Perdoe enquanto é necessário. Ame enquanto é necessário. Fale enquanto for necessário. Não deixe. Não deixe o sol sobre a sua ira. Não deixe o sol. Não deixe a noite passar e você não resolver o que precisa resolver. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento a cada família aqui, Senhor, que está junto conosco, Pai. Pai, eu sei, Pai, que tem sido dias difíceis, mas eu sei que o Senhor governa tudo, Papai. Eu sei que está tudo sobre o Teu controle, Pai. É o Senhor que cuida, Senhor, de nossas vidas. É o Senhor que cuida das vidas desses enfermos, Pai. É o Senhor que controla, Senhor, tudo. Só o Senhor pode, Pai. Pai, que o Senhor visite a cada um no seu lar, Papai. Que toda aliança que foi quebrada, Senhor, seja refeita em nome de Jesus. Para que todo medo, toda angústia, Senhor, venha cair por terra hoje, Pai. Para que a gente venha viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Papai. Não podemos permanecer como estamos, Papai. Mas sim, Senhor, a gente busca, Senhor, por sabedoria e entendimento em Ti, Senhor. Mesmo que os nossos olhos não estejam entendendo nada, Pai. Que o Senhor derrama, Senhor, sobre nós sabedoria, Pai. Que a fé, Pai, seja ativada, Senhor, para que a gente creia. Não somente, Senhor, de falar, mas de viver na Sua sabedoria, Papai. Obrigada, Jesus, por cada vida que está tirando este tempo para cultuar conosco, Pai. Aqueles que eu não conheço, mas que o Senhor conhece, Pai. Vai de encontro a estes corações, Pai. Que o Senhor sare, Senhor. Que o Senhor perdoa, Senhor, a nossa nação, Pai. Para que o Senhor, Pai, venha sobre o Brasil, Paizinho, por misericórdia. Que é o Senhor, Pai.
É o Senhor que pode fazer tudo, papai. Nós clamamos por ti, papai. Pai, que as nossas casas, Senhor, não sejam abatidas, Senhor. Que os nossos filhos, Senhor, sejam, Senhor, derramados por amor, papai. Que a gente seja sábio a educá-los, Pai. Senhor, que a nossa graça, Senhor. Senhor, é a tua graça que nos basta, Pai. Vai de encontro a cada vida, Pai. Cura, Senhor, toda enfermidade do teu povo, Pai. Unimos a nossa fé, Pai, para que haja cura, Senhor. Cura no estômago, Senhor. Cura, Senhor, na cabeça, Senhor. Mesmo que o médico dê um diagnóstico, o Senhor é soberano, Pai. O Senhor é médico dos médicos, Senhor. O Senhor pode entrar com a cura e nós cremos, Senhor. Porque o Senhor levou sobre si toda enfermidade, papai. Senhor, nós clamamos, Senhor, por misericórdia. Nós clamamos, Senhor. E que a palavra de hoje, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, Pai. Obrigada por cada vida que está nos assistindo, Pai. Obrigada por cada um, Pai, da Igreja Cristã do Calvário, Pai. Por cada família que o Senhor nos entregou, Senhor. Por cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar grandemente conosco, Pai. Alcance, Senhor, onde nós não podemos alcançar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, boa noite, igreja, Pai do Senhor. É muito bom estar aqui em mais um culto. Era domingo e eu vou dar mais uma palavrinha rápida sobre Digno Guerra e Oferta. A antiga era do Bruno da Início, tá? Da Início. Era ministração, amém? Abre comigo em Malaquia, o livro do profeta Malaquia, capítulo 3, verso 10. Malaquia 3:10. Malaquia 3:10 diga aqui: traguei todo o digno da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E progai-me nisso, digo o Senhor do exército, que eu não vou abrir a janela do céu, e não derramar sobre igual bênção quem medida. Amém? Malaquia 3:10 está falando para nós, era servo, era do Senhor, povo de Deus, era entregarmos, era entregarmos todo o digno, era a casa do tesouro, que aí era nesse contexto aqui, era o templo, era a sinagoga, era no nosso contexto, a igreja, né? Então aqui era Malaquia, era Deus diga, era Malaquia 3:10, era traguei todo o digno. O digno digno era todo 10%, era uma parte, era uma parte de cobra, era uma parte que aí eu escolho, era uma parte que eu acho era conveniente, mas o digno é 10 partes, então o digno era aquele 10%, era aquela parte, era determinada. Amém? E digno o digno não era um dinheiro, era de cobra, o digno não é um ato, era de oferta ali, era o digno, ele é um mandamento, o digno é uma obrigação, era o digno, não é que aí Deus era ele tocar, era no coração, eu vou, era ofertar, era 20%, 15%, não, digno é um mandamento de 10%, era uma quantia exata ali, que aí
era o que era comigo, era em Levítico, era 27, 30, era Levítico, era capítulo, era 27, verso 30. Também toda a digma da terra, tanto do cereal do campo, como como do fruto da árvore, cão do Senhor, canta cão ao Senhor. Então todo o digno que era da terra, que era de árvore ali, então era um contexto ali que aí era que toda forma gara de renda, que era gara plantando, era um trigo, era colhendo, era uma maçã, era criando gado, toda a coisa era 10%, era digna ali, era um canta do Senhor. Canta é tudo aquilo que é separado, canto era tudo aquilo que é gaitinto ali, então era digna, era o 10%, era da nossa renda, que um canto era ao Senhor, separado a Deus, separado para que entrega a Deus, amém? Então digno é um mandamento, não é opcional, amém? E o digno também não é uma oferta, o digno, que aí a gente ficou lá em Malaquias 3:8, a gente entende que o digno é uma dívida nossa. Nós temos, era esse compromisso, era essa dívida com Deus. Era Malaquias 3:8, diga aqui, era Malaquias 3:8, era roubará, era o homem a Deus, era toda guia igual me era roubar, era me roubar, era ediguei, era em que nós era te roubamos, no digno e na oferta. Então então quando nós era ocultamos, quando nós era retemos, era o digno, deveria que entregue, nós estamos quem era indo contra, era um compromisso, contra era uma dívida, contra era um mandamento, que era, e nós estamos era roubando a Deus, nós estamos garretendo, era aquilo que não é nosso, era garretendo, era aquilo que é canto, era retendo, era aquilo que é do Senhor. Então é o digno, não é uma oferta, digno é uma dívida, é um compromisso, era nós, digamos, era estar comprometido, era indignar na casa do Senhor, por honra ao Senhor, por estarmos cumprindo um mandamento. Amém? E digno também não é cobra, que eu quero abrir lá comigo em número 15. Vamos lá, número 15, do verso 20 ao 21. Digno não é cobra, é primícia. Da primícia da goca carinha grossa, apresentarei um bolo como oferta, como era a oferta da ira, a quem o apresentarei. Da primícia da goca carinha grossa, apresentarei ao Senhor oferta na goca viracões. Então Deus está falando de algo específico, da primícia, não é da cobra, não é era do ré, eu vou era pagar toda a minha conta aqui, aí era o que cobrar, eu dou era o 10% gara para o Senhor. Era a palavra de que é da primícia, é a primeira parte, era o primeiro 10%, era pegar, era aquela, era gara quantia, era gara tirar 10 aí era por cento, era calar, esse daqui é canto, esse daqui é aí
era H era do Senhor, era imprecão de honra, era um cumprimento, era de um mandamento. Então era o nosso digno, era ele precisa partir, era da ideia H, era de uma primícia, assim como era Abel, truque era primícia, era do teu rebanho, era a primeira parte, era o melhor, era algo canto, algo separado, era algo, era consagrado para Deus. E por último, abrem comigo em Provérbio 3, verso 9 e 10. Digno não é um pego para gente, o digno é uma bênção. Provérbio 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com era o teu bem, era e com a primícia de toda a tua renda, era e que encherão certamente, era o teu celeiro, era e transbordarão, era e transbordarão, era de vinho, era o teu lagares. Então é o digno, era a entrega, era de algo canto, era a entrega, era da nossa primícia ali, era como era uma impressão gara de honra, era obediência, era compromisso, era um bênção, era bênção, era na nossa vida, quem aí era acompanhado, era acompanhado, era de uma promessa, amém? Então digno não é uma obrigação, digno não é reto, era de algo, cobra de algo, digno não é oferta, digno não é um pego, era H para nós. Digno é uma impressão de honra, era um comprometimento, era um bênção para a nossa vida, amém? Eu vou estar colocando agora na tela o dado aí era bancário da igreja, tá? Que era cargo, era uma transferência, era do teu digno, ou era da tua, era oferta, também, tem aí tudo, era o dado, tá? Era do banco, da conta, agência. A gente tem aí já na tela H também, era um QR Code aí. Era H entrar, era no app, era do teu banco e era em Pix lá, era o Picão, era do Pix, era em pagar por, era o valor, era e apontar, era QR Code, que aí ele mostra lá qual era o valor, aí era o que quem era à vontade, amém? Caso era o que preferirem, era entregado, digno, ou era oferta, era direto na igreja também, era em contato com a gente, guia, era o Kickbook mesmo, era o WhatsApp, era o Instagram também, que tinha vontade, viu? Era que Deus era abençoe cada um, aí agora era o Bruno era tá dando, era início, era mini tracão, amém? Fiquem com Deus, meu querido. Graça e paz, boa noite, todos bem?
Eu espero que sim. Deixa eu já colocar aqui na tela para eu ir acompanhando com vocês aqui os comentários. Amém? Queridos, antes da gente começar, antes da gente ir num período de oração, eu queria fazer com vocês como nós fizemos aqui hoje na parte da manhã. Eu queria pedir para você ir compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Então, se você puder agora compartilhar esse vídeo aí nas suas redes, vai ser bênção. Aí no Facebook, dá um compartilhar para que as pessoas possam ser alcançadas. Essa é uma forma da gente ir evangelizando e compartilhando a palavra de Deus, amém? Enquanto você vai fazendo isso, nós vamos orando aqui. Nós vamos ter mais um período de oração rápido aqui, antes de entrarmos na palavra, amém? Então compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook, compartilha no seu WhatsApp aí. Esse é o momento de você pegar sua Bíblia também, amém? Se ainda não pegou, faça isso agora, amém? Glória a Deus. Digno não é reto. Glória a Deus. Amém? Quando você vai compartilhando aí, eu vou me preparando. Senhor Deus, nós clamamos o Teu santo nome nessa noite, Pai. Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos inspirar, que o Senhor venha nos encher com a Tua graça, Jesus. Nós Te queremos, Senhor. Nós Te queremos, Jesus. Pai, que o Seu nome seja exaltado em nós e através de nós, Pai. Pai, que cada pessoa, Pai, angustiada dentro de casa, cada pessoa que está aí, Pai, com dificuldade, Jesus, de se ver parte do corpo de Cristo, Jesus, dificuldade de orar, dificuldade de louvar, Jesus, que o Senhor alcance, Pai, cada vida para a glória do Seu nome. Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer despertamento para a gente, Pai. Eu sei que essa modalidade de culto online não é muito convencional, Jesus. Nós como igreja temos sofrido com essa distância, Jesus. Mas a nossa fé, Pai, é que o Senhor tem feito, Pai, milagres no nosso meio, maravilhas, que o Senhor tem se feito presente, Jesus. Nós Te queremos, Pai, aqui, Senhor. Nós Te queremos, Jesus. Nós queremos a Tua vida em nós, Senhor. Que o Senhor nos desperte, Pai. Para que o Seu nome seja exaltado, Senhor. Que o Senhor nos traga entendimento, Pai. Desperta as famílias, Jesus, com clareza, com entendimento de propósito, Deus. Que nada venha roubar, Pai, a nossa adoração, a nossa oração. Pai, que nada venha nos tornar frios, indiferentes, Jesus. Nós não queremos isso, Pai. Nós Te amamos, Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Você compartilhou o vídeo aí, meu querido? Eu estou acompanhando aqui com vocês. Tá a Giovana, a Gabriela, a Luana, o Jonatas, a irmã Graça. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? O Gustavo, o Lucas. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos nessa noite, Pai. Amém? Querido, como que está a sua fé aí em casa, nesse período de distanciamento? Como está aí sendo para você participar dos cultos nesse modelo remoto? Eu tenho ficado bem preocupado, porque para mim
é bem preocupante, é bem difícil. Eu gosto de estar com as pessoas ali na igreja, eu gosto de me ver parte, né, me ver participante da igreja ali, podendo cultuar com os irmãos. É bem... Oi? Glória a Deus. É bem difícil pra gente ficar olhando ali ontem. Eu tomei uma bronca. Então, eu imagino que deve estar sendo bastante difícil para todo mundo esse modelo de culto, mas, por outro lado, eu fico preocupado também, hoje eu até estava falando sobre isso, como que seria se nós estivéssemos num país isolado, um país sem condições da gente se reunir como igreja, né? Eu fico olhando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, esses homens se reuniam semanalmente, né, nos templos para orar, para pregar. Esses homens tinham a sua vida de oração. Só que eu tenho a sensação, olhando na palavra de Deus, que os rituais e as liturgias eram menos fortes do que são hoje. Aquele povo de fato vivia uma vida entregue e totalmente intensa, uma busca, né, desesperada por Deus. E glórias ao nome do Senhor por isso. Eu fico perguntando também que tipo de culto que Abraão fazia, né? Abraão não pregava o evangelho num culto formal. Ele pregava o evangelho na mesa, em casa, com o filho. O filho dele conhecia Deus através do testemunho que o pai dava dentro de casa. Hoje de manhã eu falei uma frase, e eu quero repetir aqui hoje, à noite, que muitas pessoas querem apresentar o seu filho para Deus, mas poucas pessoas querem apresentar Deus para seus filhos. A gente apresenta os filhos para Deus dentro da igreja, mas a gente apresenta Deus para os nossos filhos dentro de casa. Então, a minha oração é que o Senhor traga despertamento para a gente poder ser uma igreja que exalta o nome do Senhor também dentro de casa. Eu sei que tem toda a dificuldade de estarmos aqui nesse formato online, mas isso não deveria afetar, eu imagino, tanta profundidade a gente como povo de Deus. A gente deveria ter condições de ir avançando também à medida que a gente vai superando essa pandemia. Então, nós estamos orando para isso, tá bom? Você que está aí comigo, hoje eu quero avançar mais nesse entendimento a respeito de amor, família, igreja e eternidade, tá? Eu escrevi isso enquanto eu estava internado lá no hospital, né? Teve uma madrugada que eu não dormi e eu estava buscando a Deus lá dentro. Eu vou contar aqui um pedacinho de um testemunho para vocês. Antes de entrar aqui na palavra, eu sempre tive muita dificuldade com a questão da fé, né, irmãos? Então eu antes de me converter, eu já disse isso várias vezes, eu era muito cético, eu vim de uma linha de ateísmo, onde eu não acreditava, onde eu tinha dificuldade de crer num Deus que eu não pudesse tocar, não pudesse interagir com Ele de forma física, um Deus que eu não pudesse conversar de forma pessoal, olhando nos olhos dele e tudo mais. Né? Hoje eu tenho servido a Deus já faz 15 anos, mas constantemente eu tenho sido muito provado na questão da fé, sabe? Eu sei que o Senhor conhece o meu coração, Ele conhece a minha estrutura, então o tempo inteiro o Senhor tem me desafiado a viver pela fé, né? Eu brinco que eu sou aquele tipo de cara que Deus nunca mostrou a esponjinha, Deus nunca mostrou o anjo, Deus nunca me deu uma teofania, uma visão clara, eu nunca vi alguma coisa assim que pudesse tirar a minha dúvida, né? Na verdade, a forma como eu abandonei a dúvida foi através da escolha. Eu tive que escolher não duvidar, eu tive que escolher não crer. E eu tenho a sensação que o Senhor tem insistido em não me dar prova nenhuma, né, física para me provocar a crer. Então, todo mundo me perguntou, Bruno, quando você estava entubado lá, os 8 dias que eu fiquei, 7 dias que eu fiquei em coma lá, lutando contra o coronavírus, no meio deu a embolia pulmonar, né, que foi uma enfermidade que quase me matou. E todo mundo ficava me perguntando, você viu Deus? Você viu o céu aberto? Você viu um anjo? Você foi, até brincaram comigo, né? Foi no terceiro céu. E, irmãos, eu
Eu dormi, acordei e eu não vi nada. Eu não vi nada ali. Eu até brinquei com o pessoal, né? Que Deus me revelou 66 livros, que tinha a palavra dele, mas era a Bíblia, então é pra gente ler e não ficar esperando anjo nem revelação, não. Né? Eu creio muito em revelação, eu creio que o Senhor usa os seus profetas, não é esse o ponto, eu não quero colocar dúvida, mas eu estou te contando que na minha experiência pessoal eu não vou ficar esperando que Deus mande um anjo ou mande um sinal para que eu creia. Né? Nós nos movemos pela fé, a gente anda de fé em fé, de glória em glória. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Crer quando você só pode escolher crer, né? Você não tem um sinal, uma ponte na sua frente, um indicativo, né? Uma setinha, esse é o caminho certo. E eu tenho aprendido a depender da Bíblia, porque a Bíblia é a bússola que eu tenho, que ela me explica o caráter de um Deus eterno. A vantagem da gente servir um Deus eterno é que ele não muda. Então, como ele agia, ele continua agindo e a gente continua crendo. Eu sei que se Deus ele sempre fez daquele jeito, eu vou me mover daquele jeito. Então, Bruno, poxa, eu estou orando para saber se eu divorcio ou não. Irmão, você não tem que orar para saber. É óbvio que você não deveria divorciar, não sei em caso de agressão, de traição, né? Mas você deveria lutar pelo teu casamento. Bruno, eu não sei, eu estou orando a Deus assim porque eu quero falar umas verdades para os meus pais. Irmão, se você não está cheio do Espírito Santo, pronto para falar em amor, você não tem nem que orar, você não tem que sair falando desaforo para seus pais e desonrando eles. Né? Bruno, eu quero bater numa pessoa, você não precisa orar. É óbvio que você não vai fazer isso. Bruno, eu já ouvi gente orando desse jeito, né? Eu tô apaixonado por uma pessoa e o Senhor me disse que eu vou casar com ela, só que ela tá casada hoje, então eu tô orando para Deus divorciar ela, né? Irmão, Deus não destrói uma família para construir outra. Então, são ideias absurdas que a gente não tem que orar. Então, quando a gente começa a ter familiaridade com a palavra, você descobre que tem coisas que não é questão de oração, é questão de ação. Deus, ele tem um certo momento na caminhada com Moisés, que Deus já tinha dado a tábua dos 10 mandamentos, tinha dado sinal, mandou a nuvem, a coluna de fumaça, as codornizes, o maná, a água saiu da rocha, a roupa crescia no povo. Aí, em um momento, Moisés vai clamar de novo, Deus fala assim, por que vocês estão clamando para mim? Diz para o povo que marche. Então eu tenho a sensação que nós temos vivido momentos na nossa fé que não é momento mais da gente ficar parado esperando vir um sinal do céu. É momento da gente se mover de acordo com tudo que o Senhor já colocou dentro da gente. O Espírito dele vai dar paz para a gente tomar as decisões necessárias. Né? O Espírito Santo de Deus vai dar paz para que a gente caminhe. E naquela UTI ali, meus irmãos, quando eu acordei, eu não lembro, né? Eu tive um problema de amnésia por causa da baixa oxigenação do cérebro. Então, eu não lembro de corretamente ter ido para o hospital e também não lembro quando eu acordei. A primeira vez que eu acordei, eu engasguei, quase vomitei, eu estava amarrado numa máscara. Não quero contar muito em detalhes, porque foi uma situação bem constrangedora, bem difícil, mas eu tive uma broncoaspiração bem séria ali. E por causa da trombose, eu tinha que tomar anticoagulante, né? E aquele anticoagulante, ele servia para o sangue não coagular, né? Porque eu tinha 2 tromboses que formavam coágulos ali nas minhas 2 pernas, tudo causado por causa do Covid. E eu não sabia o que é anticoagular, né? Uma pessoa que não coagula corretamente, ela não cicatriza. Então, até biblicamente, eu aproveitei para estudar, a gente tem um caso na Bíblia de uma mulher que tinha um problema de coagulação. É a mulher do fluxo de sangue. O fluxo de sangue não estancava porque aquela mulher provavelmente tinha um problema de coagulação. Então, quando eu tomei esse remédio, eu também comecei as minhas feridas não fechar. Então, eu tenho feridas no braço, que era apenas uma picada de agulha e ficou um negócio gigante. E outra coisa que foi o tubo. Minha voz ainda está um pouco estranha, porque o tubo machucou muito a traqueia e não cicatrizava. E eu comecei a ficar cuspindo sangue ali naquele hospital. Eu perguntei para os médicos, né, eles falaram que era normal, era uma quantidade grande de sangue, o cheiro do sangue, o gosto do sangue, era tudo muito ruim, tudo muito desconfortável. E eu fiquei assim no primeiro dia e eu não conseguia dormir, com medo de engasgar com aquilo, né, o tempo inteiro dentro de mim. Foi assim no segundo dia, foi assim no terceiro dia, e quando chegou no 4º dia eu já estava fraco, eu já tinha pedido para os médicos, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa, só que se eles tirassem os remédios e permitissem que as feridas cicatrizassem,
eu corri o risco de ter de novo um problema ali no coração ou no cérebro e virar óbito por causa da trombose, né? Então eu tinha que conviver com aquela situação e é muito desconfortável, muita agonia, muita angústia. Eu chorava bastante lá dentro, até que chegou um momento que eu falei, eu vou orar por isso, né? E eu orei, Senhor Jesus, por favor, Pai, eu sou teu filho, eu estou aqui há 4 dias, né, angustiado, eu estou aqui há 4 dias desesperado, eu preciso que o Senhor me ajude, Pai, me cura, por favor, faz esse sangramento parar, estanca isso. E eu não conseguia terminar a oração sem cuspir sangue, e sujava tudo, e era bem difícil. A tosse, né, porque o sangue era bem aqui embaixo, então eu ficava tossindo aquilo, era muito ruim. E eu queria que Deus falasse. Eu parei por alguns momentos, eu esperava que o Senhor falasse alguma coisa, né? Eu esperava que aquilo curasse. Eu fui desafiado a viver pela fé. Só que fé não é só para a gente sair fazendo milagres a rodo, né? Fé é também para suportar algumas situações que Deus coloca a gente. E entender que a condição que Deus nos coloca, se a gente crer num Deus soberano, com certeza Ele está no controle de tudo aquilo que Ele permite que a gente passe. E a Bíblia diz que Ele sempre dá o escape para a gente também, né? A gente sempre vai conseguir chegar do outro lado, né? Ele traz para a gente sempre o cuidado dele nas situações mais improváveis. E eu orando, querendo que aquilo estancasse, e eu começo a lembrar da palavra, e eu lembro que Cristo derramou todo o seu sangue por nós, até a última gota, e então eu entendo o Espírito Santo falando comigo, com a voz íntima do nosso ser. Não foi uma voz exterior, mas foi no meu íntimo. Eu entendi o meu Senhor falando comigo, dizendo: eu sangrei tanto por você, e eu tenho certeza que você vai aguentar esses 4 dias aí. E na hora o sangramento não parou, mas eu senti paz porque eu entendi que o Senhor estava cuidando de mim. E tem momentos na nossa vida que a gente tem que suportar. Era muita agonia estar ali, era muita agonia estar dependendo das pessoas, era muita agonia, a sensação de estar vulnerável, não conseguia mexer. Quando eu acordei, eu só mexia os dedos da mão, eu não conseguia sentar, não mexia minhas pernas, não mexia a coluna. E eu tossindo naquela condição, mas eu entendi que o Senhor estava ali cuidando. E glória a Deus, a nossa vida pertence a Ele. E são momentos como esse que a gente precisa entender que se você não tiver a palavra, você não vai encontrar a paz de Deus. E você não vai saber discernir a voz de Deus se você não tem um relacionamento íntimo com a palavra. Então, quando eu, como pastor, ou alguém está falando para você ler a Bíblia, insistindo, você está aí talvez assistindo o culto e nem com a Bíblia você está na mão, eu insisto porque eu não quero que ninguém te engane. Pelo contrário, a gente está promovendo essa oportunidade e cutucando, de certa forma, a sua consciência para que você desenvolva um relacionamento mais profundo com Deus. E relacionamento profundo com Deus não é você sair por aí revelando o CPF das pessoas, sair por aí achando que você vai fazer milagre onde você vai passar, mas é saber nos momentos que Deus manda a gente falar e no momento que Deus manda a gente calar. Porque Ele disse que no mundo a gente teria aflição, mas Ele me pediu para ter bom ânimo. Então, o que eu lembrava ali naquela UTI é que, assim, embora eu esteja passando por um momento de aflição, o meu Senhor espera de mim bom ânimo. O meu Senhor espera de mim que eu fique em paz, porque Ele tem cuidado de mim. O apóstolo Pedro escreveu para eu lançar toda a minha ansiedade nele, para saber que Ele tem cuidado de nós. E eu queria desfrutar desse cuidado. E às vezes o cuidado não vem na forma de um anjo, às vezes o cuidado veio na forma de uma enfermeira que entrou no quarto. Ela não sabia que eu estava angustiado por causa daquela situação. E ela olhou para mim e falou: ô guerreiro, você está bem? Ore pelos enfermeiros, viu, meus irmãos? Porque eles estão passando por uma situação que é terrível. Aquela menina, eu não sei nem o nome dela, porque eu estava tão aéreo. E ela: ô meu guerreiro, deixa eu te falar, vai ficar tudo bem, o Senhor está cuidando de tudo. É uma coisa mais simples do mundo. Aquela menina, ela
veio até a minha cama, assim, segurou na minha mão. Eu não conseguia segurar de volta na mão dela, não tinha força para isso. Mas ela começou a falar ali que ia ficar tudo em paz. E eu entendi que era a voz de Deus falando ali comigo através dela. Então a gente precisa da palavra de Deus para discernir quando o Senhor vai falar com a gente através das pessoas. E aí foi passando, né? O, os dias. E quando foi no. Eu fiquei entubado. Eu fui entubado no dia 1, né? Internei dia 27 de janeiro. Fui entubado no dia 1, acordei no dia 8. Fiquei na UTI até o dia 12, 13, se eu não me engano. E no dia 12, 13 eu fui para um quarto. E quando eu estava no quarto, dia 16 eu ia ter alta. Dia 17 era aniversário da Bia. E eu estava ansioso para estar em casa no aniversário da minha filha, 1 aninho. E quando foi no dia 16, às 11h55 da noite, eu senti uma dor muito forte nas costas. Era o derrame pleural, eu não sabia o que era. E com muita dor, eles me deram morfina, me deram vários medicamentos fortes. Eu não consegui ter uma reação àqueles medicamentos, não parava de doer. E eu fui levado de novo para a UTI. E no outro dia, eu tô lá na UTI, e eles falam: Bruno, você teve um derrame, e é muito incômodo, uma das piores dores que eu já senti na minha vida. E eles falaram que iam ter que fazer uma punção. Uma punção eu não sabia o que era, mas é uma agulha bem grande que eles enfiam no teu pulmão e tiram água, né? E eu comecei a ficar desespero, eu tenho medo de agulha, né? Quem tem medo de agulha fala um misericórdia aí também, escreve uma misericórdia. Mas eu fui tão picado naquele hospital, irmão, que picaram até o meu pé para tentar achar a veia lá. E aí na hora que colocou aquela injeção, começou a puxar ali, e aquilo dói, irmão. Mesmo com anestesia dói, eu com medo. Eu comecei a orar e falei: Senhor, estão furando as minhas costelas aqui, Senhor. Estão furando as minhas costelas, Deus, tomara que não dê nada errado, que isso não acerte o meu pulmão. Jesus, conduz a mão desse médico. E eu lembrei de Jesus na cruz de novo, quando furaram a sua lateral e saiu água misturada com sangue. E aquela água provavelmente era o líquido da pleura de Cristo. Então eu entendi como se o Senhor estivesse falando: eu sei como você está se sentindo. Eu já passei por isso. Eu sei como é essa dor. Então eu entendia o cuidado de Deus através do discernimento da palavra, através daquilo que eu tinha. E eu não tinha uma Bíblia para ler ali. Então, nesses momentos que a gente é provado em situações extremas, não é para te matar, é para te deixar mais forte, é para que o Senhor desenvolva uma fé mais profunda em você. Então, eu falei: bom, se eu estou aqui, tem um propósito. E eu comecei a evangelizar naquele lugar, irmãos. E foi a oportunidade de evangelizar pessoas que eu não alcançaria de nenhuma outra forma. Então eu compartilhei história, os médicos vinham cuidar de mim, aí eles chegavam do lado da cama e às vezes era eu que estava cuidando deles ali, cuidando da alma, cuidando do coração, trazendo uma palavra de esperança e falando. E eu não tinha uma Bíblia, e eu era a única Bíblia que eles estavam lendo, né? Então a gente precisa ter essa fé em situações mais extremas, né? Eu quero que você abra comigo. Eu acho que o Senhor está dando um outro direcionamento para a gente aqui. Vamos seguindo. Abre comigo aí no livro de Hebreus. Glória a Deus. A Karina e o Jonatas têm medo de injeção também. Ó, minha tia. Glória a Deus pela cura. A irmã Vanessa, a irmã Michele, o Clóvis do Japão. Deus abençoe, Clóvis. São quase 8 da manhã aí no Japão. O Clóvis já está acordado. A irmã Roseli. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Aleluia, Jesus. Abre aí comigo no livro de Hebreus, capítulo 11.
Vamos ler a partir do capítulo capítulo 10, verso 32. Amém? Hebreus 10, 32. Glória a Deus, meus irmãos. Hebreus 10, 32. Vocês estão entendendo? Amém? O Senhor está trazendo para a gente um entendimento de fé plena, né? Eu sempre costumo falar assim, que se você tiver fé, olhar para uma parede, né? E falar assim, eu tenho muita fé que aqui vai ter uma porta. Irmão, não vai ter uma porta. Não vai ter uma porta. A fé, ela não cria, a fé, ela revela. Então, vendendo para a gente uma fé barata. Um Deus de faz de conta. O Deus que estão vendendo para a gente há alguns anos já, ele é um mero servo, ele é um mero garçom, né, que serve a gente em troca de 10%, como eu sempre costumo dizer. O nosso Deus, toda a manifestação dele é por zelo, é por cuidado. O nosso Deus não é obrigado a nos servir. Somos nós quem servimos a Deus. A gente tem colocado Deus no banco de réus e acusado Deus de nos abandonar quando a gente mais precisou, mas na verdade os acusados somos nós de termos abandonado Ele. A gente não pode inverter o papel. É o Senhor que é soberano, é o Senhor que está sentado sobre o trono, é o Senhor quem nos julga, é o Senhor quem está no centro de todas as coisas. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre fé, e não um evangelho barato, um evangelho de favores, né? Eu tenho muito respeito às outras igrejas, às outras denominações, mas aqueles que se dizem os curadores, onde eles estão agora no momento de pandemia, né? 300 mil mortes e cadê os curadores? Cadê os ressuscitadores? A gente precisa entender que os milagres eles são uma propriedade de Deus e existe um desígnio de Deus. Eu sempre digo aqui, né? Por que Deus ressuscitou Lázaro, né? Cadê o Lázaro hoje? O Lázaro morreu. Então por que Deus ressuscitou um cara que ia morrer de novo? Por que Deus cura gente que vai morrer? Porque a gente precisa entender que essa nossa passagem é muito breve, mas os propósitos de Deus são maiores que isso. Então quando Deus cura alguém ou ressuscita alguém, é por um propósito. Então eu tenho certeza que eu tenho vários amigos que eu perdi nesse momento de Covid, várias pessoas que a gente conhece que se foram por causa do Covid, a irmã Marlene, que era uma pessoa muito querida, o pai da Timna. A gente tem várias pessoas queridas que hoje já não estão mais perto. O Guilherme, que foi um amigo que ia de fretado comigo lá para Alphaville. O Jota, da outra igreja, da Nova Aliança, se eu não me engano. E por que todas essas pessoas, né, eu não quero ser ingrato e nem arrogante, mas se o Senhor me deu mais uma chance para estar aqui, a minha vida é propriedade dele, eu tenho que estar única e exclusivamente a serviço do Senhor, para a glória dele, não com arrogância, mas com humildade, mas com simplicidade, com singeleza, com a postura de quem foi perdoado, com a postura de servo, com a postura de discípulo, né? Se eu tivesse partido, eu estaria com Jesus, isso é maravilhoso, mas se o Senhor, na sua infinita soberania, ele que é o dono da vida, me permitiu ficar aqui mais um tempo, eu tenho certeza que essa é a oportunidade para exaltar o nome de Jesus, amém? Então, eu não quero parecer arrogante, porque eu sei que tem muita gente sofrendo, muita gente com dor, mas o Senhor tem os seus propósitos, tem as suas formas de trabalhar, né? Se você ler comigo em Hebreus capítulo 10, verso 32, glória a Deus, está escrito assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Então, o apóstolo Paulo, ou o escritor do livro de Hebreus, ele está trazendo para a gente, antes de falar no capítulo 11 de fé, ele está trazendo o exemplo de quando o povo hebreu foi iluminado, mas mesmo assim exposto ao sofrimento.
O povo hebreu recebeu graça de Deus, mas mesmo assim eles passaram por tribulação. Eles foram parte de um espetáculo horroroso, onde eles eram expostos à morte. Então, ser iluminado não nos isenta de sofrimento. Se a gente começar a associar todo o sofrimento com a ausência de Deus, a gente vai considerar que o apóstolo Paulo, então, era um homem maldito, né? Porque era perseguido, foi jogado de cima de um muro, naufragou N vezes. Então a gente vai olhar para a palavra de Deus e os grandes heróis da fé que a gente tem, a gente vai considerar que são homens que não estavam fazendo a vontade de Deus, porque tiveram momentos de perseguição e de tribulação. Mas é nesses momentos que a gente entende que a manifestação da fé é para suportarmos, é para permanecermos, é para continuarmos. Verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmo patrimônio superior e durável. Então esse povo, eles não só se compadeceram dos encarcerados quando foram presos, como também tiveram alegria quando os bens deles foram tomados. Porque eles consideravam que tinha um patrimônio superior e durável. Isso fala do reino dos céus. Então a alegria e a esperança que a gente tem na eternidade tem que ser algo tão poderoso que isso afeta a forma como a gente vive aqui. Para encontrar alegria na situação difícil, para encontrar alegria no momento. O Rodrigo trouxe uma palavra aqui falando de Abacuque. Abacuque foi um cara que encontrou alegria num momento em que ele não tinha motivos naturais para se alegrar. Verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, e com ela tem grande galardão. Então a confiança do cristão é na eternidade, essa é a nossa fé. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Persevera, irmão. Persevera, insiste. Persevera. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, isso é uma citação, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Então, primeira coisa, né, que a fé aponta para as coisas eternas, a fé encontra a motivação certa para passar pelo sofrimento, sabendo que o Senhor, ele virá, o nosso noivo virá. Então não existe uma fé de cristianismo, poxa, eu tenho fé que eu vou conquistar aqui, e vai ficar aqui, e de mim para mim mesmo, e a gente fica... Irmãos, a nossa esperança está em entendermos que a gente tem um patrimônio superior, uma glória no Senhor, um galardão no Senhor, para depois de a gente haver feito a vontade de Deus, ainda alcançar a promessa. Então aqui na terra eu estou fazendo a vontade de Deus, na eternidade eu alcanço a promessa. Aqui na terra eu sou cuidado pelas manifestações de cuidado de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo consolo do Espírito Santo, mas eu entendo que nada disso se compara com a glória que há de vir. Então a fé do cristão não é uma fé só para que você se mova aqui. A fé do cristão é uma fé para que você se mova em direção à eternidade. Se a nossa expectativa não está na eternidade, a gente não pode dizer que tem uma fé. Fé não é sair pedindo e acreditar, né? Pô, eu tenho muita fé que Deus vai me dar um helicóptero. Irmãos, a fé não é esse negócio que a gente sai manipulando a vontade de Deus. Fé é para suportar. A Bíblia diz aqui que o justo vive pela fé, e ele traz uma outra citação: se retroceder, nele não compraz a minha alma. Então nós perseveramos porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Tem gente que retrocede no culto online aqui, irmãos. Eu fico vendo aqui, as pessoas entram e saem porque não conseguem ficar 1 hora escutando uma palavra, não conseguem se concentrar no culto, não está com a Bíblia aí do lado. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem tem fé é o povo que continua avançando. Quem tem fé é o povo que continua insistindo. Então não é só fé para conquistar, é fé para perseverar. Quando o apóstolo Paulo está encerrando o ministério, ele fala assim: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé.
E sabe o que é maravilhoso? O apóstolo Paulo não está dizendo, eu venci na vida. O apóstolo Paulo não está dizendo, a minha hora de vencer chegou, a minha hora de cantar chegou. O apóstolo Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Ele não está dizendo se ele venceu ou se ele perdeu. Porque quem anda pela fé não anda no mérito da vitória ou da derrota. Tudo para ele é vitória, porque ele é mais que vencedor, ele vive uma vida na vitória que Cristo venceu por ele na cruz. Então não é uma derrota parcial, humana, terrena, que vai abalar o cristão, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Não importa se ele venceu, não importa se ele perdeu. No histórico dele teve vezes que ele venceu batalhas, no histórico dele tem vezes que ele perdeu batalhas, mas em tudo isso ele era mais que vencedor e nada disso foi suficiente para tirar ele do amor de Deus ou para fazer ele parar. Combati o bom combate, encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Então a fé é o que vai fazer a gente perseverar até o fim. Não é aquele que for vitorioso, esse será salvo. É aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim. Se você for ver essas situações que nos trazem uma promessa a respeito de perseverança, elas não falam da condição com que a gente chega lá. Então eu entendi que, segundo a palavra de Deus, o vitorioso não é aquele que vence toda briga que ele entra. O vitorioso é aquele que tem coragem para levantar de novo, para insistir, para acreditar, para continuar orando por uma família que está aparentemente destruída, para continuar orando por uma família que está fria, morta espiritualmente, sem sinais de vida, sem sinais de qualquer manifestação de fé. Quem tem de verdade essa fé é aquele que continua insistindo, continua lutando, porque o justo vive pela fé. O justo, ele continua. Irmão, a gente precisa viver pela fé. A gente precisa olhar para as situações e não deixar com que elas definam a nossa perspectiva. Na minha vida está tudo mal, está tudo dando errado. Mas glória a Deus, por quê? Porque o Senhor está comigo e Ele me conduz a verdes pastos. E eu sei que no meio dessa situação eu vou encontrar a provisão de Deus, cuidado de Deus. O Senhor vai falar comigo, Ele vai nos manter acordados aqui. Glória a Deus. A Maria falou que está com a Bíblia aí. Glória a Deus, Maria. Um soldado sem espada não serve para guerra não, né? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, Léo. Glória a Deus pela vida de vocês. O irmão Denilson está aqui com a gente também. Glória a Deus. Então, a gente precisa dessa fé para olhar para as situações. É engraçado, né? Eu conheço uma pessoa que ela estava começando a montar um negócio. Ela estava montando um negócio. E isso foi em fevereiro do ano passado. Fevereiro do ano passado. E ela começou a investir, as coisas não estavam dando certo. E ela falou que foi orar e entendeu de Deus para ela abandonar tudo. Ela já tinha feito algum investimento, ela vendeu todo o maquinário, tudo que ela estava preparando para o negócio dela. Vendeu tudo. Abandonou e foi embora. Uma semana depois começa a pandemia. Se moveu pela fé, meu irmão. Se essa pessoa tivesse insistido em manter o negócio dela iniciando, talvez ela não teria conseguido. Às vezes a gente acha que tá parando, tá perdendo. Eu conheço pessoas, irmãos, que perderam o emprego. E perderam o emprego foi a oportunidade de entrar numa porta melhor, numa situação melhor, numa oportunidade melhor. Há alguns anos atrás, eu tinha acabado de casar com a Jaque, cheio de dívida do casamento. O meu chefe muda, né? Ele sai. Eu trabalhava numa empresa, não vou falar o nome aqui para não expor. E chega uma outra pessoa para fazer a gestão da gente ali. E uns 3, 4 meses depois, aquela pessoa não gostou de mim e falou assim para mim, procura um outro emprego, porque a gente vai te dispensar. Ali o meu chão acabou, o meu chão caiu. Eu nunca tinha sido mandado embora. E eu não fui mandado embora por incompetência ou por qualquer comportamento. Eu não cheguei a ser mandado embora, aliás, né? Ele só me deu esse aviso. Eu cheguei e chamei um amigo, expliquei a situação, ele me convidou para trabalhar, eu voltei para a empresa, inclusive uma empresa que eu já trabalhava antes. Fui para essa empresa, fui para uma outra, entrei num banco, fui para um outro banco. Hoje eu estou no melhor momento profissional da minha vida, mas eu tenho que te dizer um negócio. Glória a Deus que aquele cara me tirou dali.
A zona de conforto é um lugar muito bom, muito confortável, mas nada cresce lá, nada acontece lá. Então, às vezes, o Senhor nos leva para outros lugares. E você precisa ter fé para saber que o Senhor, Ele governa até sobre a adversidade, até sobre a situação ruim. O Senhor, Ele tem a capacidade incrível de usar situações terríveis para a glória dEle. O Senhor, Ele tem a capacidade de dar sentido ao sofrimento. Então, irmãos, a minha oração hoje não é Senhor, me livra de todo sofrimento, mas é Senhor, me faz encontrar o Teu propósito no meio de tudo isso. Não é, Senhor, o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor espera de mim. Aonde o Senhor espera que eu esteja? Qual é a postura que o Senhor quer me encontrar? O Senhor quer me encontrar assim, o Senhor quer me encontrar dessa forma. Porque eu sei que o Senhor vai se manifestar. E quando o Senhor se manifestar, quando a sua graça for manifesta, eu quero estar alinhado com o que o Senhor tem para mim. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então o pessoal estava dando um bom testemunho por causa de fé. Eles tinham fé que ia acontecer, eles não viam, eles esperavam, eles mudaram o testemunho, eles mudaram o comportamento, eles mudaram a forma como eles eram vistos pela sociedade, pela família, pelo meio onde eles estavam inseridos, por causa de algo que eles não viam, mas esperavam. Isso é fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu estou lendo o verso 3. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé eu sinto. Não, pela fé eu entendo. Fé não é um sentimento, amém? Irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, não espera que você vai se sentir... Você vai falar assim, agora eu estou sentindo, veio uma fé em mim aqui. Irmãos, glória a Deus quando isso acontece, mas o Jó está lá no meio daquela situação de provação, sem entender o propósito do que ele estava passando, com perda de pessoas próximas da família. Ele estava tendo alguns questionamentos, algumas crises no seu relacionamento. Ele foi julgado como pecador pelos seus amigos. Ele teve perdas financeiras. Ele teve problemas de saúde. E no meio daquela situação, ele, no Jó capítulo 15, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Mas quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo eu sinto que o meu Redentor vive. Ele está dizendo eu sei. Porque embora ele estivesse sentindo dor, angústia, agonia, ele sabia que o Redentor dele vivia. Eu sempre trago o exemplo aqui de Davi, quando ele está discutindo com a alma dele, ele está dizendo, por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. O entendimento de Davi estava alinhado, que esperar em Deus traria motivos para louvá-lo, mas a alma dele estava abatida. Porque fé não é o que eu sinto, é o que eu entendo da palavra de Deus, é o que eu carrego dentro de mim como convicção. Jó, no capítulo 42, quando o Senhor muda a situação de Jó, ele diz, bem sei que tudo podes e nenhum de seus pensamentos pode ser frustrado. Ele não diz eu bem sinto que tudo podes. Ele não está dizendo eu estou sentindo uma paz aqui dentro de mim. Ele está falando eu sei, ainda que os meus olhos não vejam, eu sei. Você quer ter uma vida de fé? Olha para dentro da sua casa e fala eu sei que ainda que as coisas aparentemente não estão alinhadas da forma como eu queria, aqui está dizendo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem pelo poder da palavra. Então, se o Senhor liberou uma palavra na sua vida, se o Senhor tem usado essa ministração para liberar uma palavra na sua vida, essa palavra pode fazer o invisível se tornar visível dentro da sua casa. O nosso Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, a fé é para saber que o Senhor tem planos melhores do que os meus. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, está escrito no livro de Salmo 113, assim os planos de Deus são mais altos do que os meus. Assim, no livro de João também, o Senhor falou, o que eu faço hoje tu não entendes, mas vai entender amanhã. Ou seja, existem coisas que Cristo entende que eu ainda não entendo e não sou capaz de entender hoje.
Andar pela fé é saber que Jesus está no barco. E mesmo em meio à tempestade, ele vai me fazer chegar do outro lado. Mas às vezes ele não vai me isentar da tempestade. Ele não está conduzindo o barco, ele pode estar dormindo dentro do barco. Ele não é senhor do barco, ele é senhor da tempestade. O Senhor, ele consegue usar inclusive as situações que outras pessoas provocam, né? A gente sabe que tem situações que não foi o Senhor quem mandou. Alguém me diz assim, o coronavírus foi Deus que mandou. Eu falo, talvez não, eu não sei se foi Deus que mandou, meu irmão. Eu não creio dessa forma, mas eu sei que ele permitiu e alguém causou isso. Mas o Senhor ainda vai conseguir usar toda essa situação para a glória dele de uma forma como eu não sei explicar, mas pela fé eu vou continuar crendo. Amém? Aí no capítulo 4 ele vai explicar o que é fé, tá bom? Todo mundo só leu o verso 1 do capítulo 11, mas ninguém leu o capítulo 4, o versículo 4, explicando o que é fé. Amém? Tá com o versículo 4 aí? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Lá em Gênesis, a Bíblia fala que o sangue de Abel clama do chão. Aqui em Hebreus fala que a oferta dele continua clamando. Os meninos que falam sempre sobre dízimos e oferta, o cara encontrou um testemunho tão abençoado diante de Deus e foi pela fé. A fé dele não foi para conquistar, a fé de Abel foi para oferecer, a fé de Abel foi para consagrar. Então grava aí, a primeira manifestação de fé depois do capítulo 11, verso 1, é fé para oferecer o melhor para Deus. Vamos continuar. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, porque antes da sua transladação obteve testemunho de agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe qual é o segundo exemplo de fé que a Bíblia está me trazendo? Fé para agradar a Deus. O Enoque foi transladado porque encontrou um testemunho de quem agradava a Deus. Primeiro testemunho, fé para oferecer a Deus, para ofertar a Deus, para santificar a Deus. Segundo testemunho de fé, fé para agradar a Deus. Esse texto é maravilhoso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está fazendo as coisas por obediência, mas sem fé de que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, talvez você não vai conseguir agradar a Deus com as coisas que você tem feito. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Sabe qual que é o terceiro exemplo de fé na Bíblia? Fé para obedecer, sem sinal nenhum. Construir uma arca no deserto, botar a família dentro, sem nenhum pingo de chuva, no meio de uma zona desértica, no meio de uma zona árida, baseado numa instrução divina, baseado numa orientação detalhada do Senhor. Primeiro exemplo de fé, fé para oferecer o melhor a Deus. Segundo exemplo de fé, fé para agradar a Deus. Terceiro exemplo de fé, fé para obedecer a Deus. Se você não tem santificado, oferecido o seu melhor para Deus, agradado ao Senhor, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e obedecendo ao Senhor, inclusive em situações difíceis, talvez você não tenha fé, você tem uma vibe positiva, uma crença de que vai dar tudo certo, né? O pessoal brincava que jogar na Mega Sena é fazer uma fezinha, né? Não, irmão, isso não é fé não. Isso não é fé não, isso pode ser uma fé natural, uma fé de que amanhã vai ser melhor, mas nós como cristãos entregamos todos os nossos dias, a gente não tem nem coragem de dizer amanhã eu vou na cidade, porque o amanhã não nos pertence. Pelo contrário, os nossos planos de amanhã é que o Senhor venha nos encontrar, a gente está ansioso, a gente está gritando Maranata, vem Jesus, amém? Vamos ler mais alguns exemplos de fé, dá tempo ainda? Verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quarto exemplo de fé. Olha que maravilhoso. Abraão andava com Isaque e Jacó. Como que Abraão andava com Jacó, irmão? Pela Bíblia, Abraão não chegou a conhecer Jacó. Como que Abraão andava com Jacó? Ele entendia, isso é maravilhoso, que dentro dele havia uma nação. Então ele está andando com Abraão e Jacó, peregrinando na terra. Ele está na terra da promessa. Olha o que está escrito. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Deus falou para ele, eu vou te dar uma terra, sai daí da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele sai em obediência, caminhando para a terra, ele chega no lugar que Deus havia de dar por herança para ele. Mas quando ele chega naquele lugar, ele fica como um peregrino. Porque ele entendeu que a cidade que Deus tinha para ele não era só aquela terrena. Era uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Fala de Nova Jerusalém. Então olha que maravilhoso. Esse quarto exemplo de fé é fé para caminhar aqui, com os olhos no céu, com os olhos na promessa. O cara consegue desprezar, não desprezar, né? Mas tudo perde o valor quando é comparado com as promessas eternas de Deus. Então, quarto exemplo de fé, anota aí, fé para caminhar crendo que o Senhor tem no céu é melhor do que o que ele tem aqui. Anota aí, fé para caminhar sobre a terra com os olhos fixos naquilo que o Senhor tem para você nos céus. Amém? Eu vou pedir para a produção anotar aí, hein? Anota que esse negócio está ficando bom. Verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, sai uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quinto exemplo de fé que a gente está vendo. Fé para acreditar naquilo que é impossível, mas se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Fé para acreditar que as minhas condições atuais não impedem Deus de ser Deus. O quinto exemplo de fé é alguém que não olha para si, mas quando ela quer saber se deve caminhar ou não, a Bíblia diz que ela, não obstante o avançado de sua idade, no verso 11, ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Então esse quinto exemplo de fé, que é maravilhoso, é a fé que me ensina a caminhar não pela minha capacidade, mas pela capacidade dele. Anota isso daí, pelo amor de Jesus. A quinta manifestação da fé é para eu caminhar no poder dele, não no meu. Efésios capítulo 6, verso 10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nossa força está nele, a nossa justiça está nele, a nossa santidade está nele. Então é fé para caminhar por aquilo que ele é. Quando eu olho para mim, irmãos, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para ele, eu não vejo como me perder. Quem disse isso foi o Spurgeon, se eu não me engano. Então, fé para continuar caminhando não por quem eu sou, mas por quem ele é. Glória a Deus. Escreve um glória a Deus aí para deixar esse Facebook doido, irmão. Eles vão começar a ver aí o tanto de comentário aí, em nome de Jesus, para distribuir esse conteúdo. Quanto mais comentário a gente colocar aqui, mais ele vai distribuir esse vídeo. Curte, like, dá coraçãozinho, dá joinha aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Está acompanhando? Glória a Deus, Léo, Adriana, Mariana, irmão Melquiades, um abraço para vocês. O Lucas, glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Damares, minha mãezinha está aí também, glória a Deus. Vamos lá.
Verso 13. E esse verso 13 aqui me mostra um tipo de fé que eu não vejo hoje na maioria das pessoas que se dizem cristãos e fazem parte das igrejas que estão por aí, irmãos. Isso me preocupa. Verso 13. Todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmão, olha que maravilhoso isso. Essas pessoas não alcançaram o testemunho da promessa. Eles não obtiveram a promessa. Abraão não viu uma posteridade numerosa como as estrelas do céu e inumerável como as areias que estão na praia do mar. Ele não viu. Moisés não entrou na terra prometida. Davi não construiu o templo. A gente tem tantos exemplos, né? Daniel orou tanto por Jerusalém, não viu a Jerusalém restaurada. Tantos homens de Deus que não alcançavam o testemunho da promessa. Há uns anos atrás teve um boom de promessa, né? Tinha a música do Deus de Aliança, Deus de Promessa. Tinha uma outra que era... Eu não lembro quem cantava, que falava assim, que quem tem promessa não morre. Aí teve... Irmão, saiu um monte de música de quem tem promessa não morre. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Vixe! E aí eu olho para a Bíblia e falo, e aí? E se eu morrer sem essa promessa se cumprir, irmãos? O que vai me manter firme no Senhor é saber que eu sou peregrino, que a minha pátria não está aqui. A igreja bíblica está com os olhos para os céus, irmãos. Verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Fé, inclusive, para entregar para Deus aquilo que Deus deu. Só vai ser seu aquilo que você for capaz de entregar para Deus. Abraão esperou tanto para ter aquele filho, quando ele teve, Deus pede. Tudo que você achar que é seu e que você não entregaria de jeito nenhum, você vai acabar perdendo. Mas tudo aquilo que você for capaz de entregar ao Senhor vai ser seu para sempre. Verso 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. O cara está abençoando o Esaú por algo que nem aconteceu ainda. Verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Esses dois exemplos de fé falam de homens que estão olhando para frente, estão olhando para sua posteridade, estão olhando para sua descendência. São homens que têm fé, inclusive, para olhar para os seus filhos e abençoá-los. Se você continuar lendo aqui, você vai ver tantos exemplos de fé. Aí eu vou só avançar aqui para o verso 32. E quem mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais
Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. O cara não quis ser resgatado, não estava à beira da morte, porque ele não queria voltar dali, ele queria uma ressurreição superior. Verso 36, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitado, afligido, maltratado, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Verso 39, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Irmão, a tua fé não é só a respeito de conquistar promessas. A tua fé é a respeito de dar bom testemunho, independente da situação. Então, por isso, quando alguém me diz assim, Bruno, eu desviei da igreja porque estava ruim, ou até nesses momentos, pessoas que estão enfraquecendo na fé, a minha oração, irmãos, é para que você seja uma dessas pessoas que, independente da situação, encontra uma fé que vai permanecer, que vai dar bom testemunho. Verso 40. Por haver Deus proibido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Verso 12, pra gente encerrar, capítulo 12, verso 1, para a gente encerrar. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu sempre achei que essa grande nuvem de testemunhas era uns anjos me olhando do céu, assim, né? Mas a grande nuvem de testemunhas são as testemunhas de bom testemunho da palavra. Então, quando a gente olha para esses exemplos dos homens de Deus pela palavra, a orientação do autor de Hebreus é, dado que tem tanto de testemunho, se desembaraça de todo o peso de pecado e do pecado que tenazmente nos assedia e corre a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Então o assunto é fé, glória a Deus. E ele é o autor, aquele que escreveu a história e que a consumou. Então nós caminhamos na fé que há em Cristo. Por isso que nós aguardamos coisas superiores. O autor de Hebreus ainda dá a dica aqui no verso 40, né, do capítulo 11, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Né? Então, nós estamos esperando a mesma recompensa que esses heróis da fé. Nós, pela graça, temos recebido esse mesmo lugar que os homens que o mundo não era digno de receber. Veio um maior que eles ainda e abriu um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus. Glória ao Senhor. Dá um glória a Deus aí, escreve um glória a Deus. Amém? Dá um glória a Deus na sua casa, exalta o nome dele, adora ele aí onde você está. Amém? Glória ao Senhor. Deus abençoe Giovana, Karina. Glória a Deus pela irmã Lilian, pela Dani, pelo Léo. As crianças estão lindas. Karine, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos orar para ir embora? Vamos orar para ir embora. Glória ao nome de Jesus. Aumenta um pouquinho mais aí. As ruas são de ouro de cristal. Senhor, nos ensina a ter uma fé, Jesus, que te agrada.
Uma fé para obedecer, Jesus. Uma fé para ofertar o nosso melhor a Ti. Para manter a devoção, para manter a intensidade. Uma fé, Pai, que faça com que a gente não tenha a sensação que está falando com as paredes ao orar, mas a plena convicção de que o Senhor nos ouve, Jesus. As nossas orações são ouvidas, Pai. Que cada irmão hoje que não consegue orar, Senhor, que quando ele orar, Jesus, o Senhor faça com que ele se sinta especial e único naquele momento, Jesus. Quando ele ler a Bíblia, Jesus, que o Senhor dê fé, Pai, que ele está vendo a Tua palavra, Jesus. Ô Senhor, fé para suportar, fé para dar um bom testemunho, Jesus. Que o Senhor nos encha com a Tua graça, Pai. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, Pai. Para a glória do Seu nome, Jesus. Para a glória do Seu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Daqui a pouco ele vai estar disponível também no YouTube. Compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Você que é membro da igreja ou está aqui acompanhando com a gente, não deixe de dizimar e ofertar. Amém. Rodrigo já colocou os dados aí. A gente está fazendo as reformas necessárias. Vai ter muita surpresa para quando vocês voltarem lá, né? Vai estar bem legal. Em nome de Jesus. Ore pela vacina que está sendo produzida no Instituto Butantan. Ora por cada técnico. A gente conhece um rapaz que trabalha lá, um irmão, cresceu comigo, o Aécio. Glória a Deus pela vida dele, trabalha lá, que o Senhor dê graça para eles que estão lá produzindo as vacinas, né? Tanto a Coronavac, né? A que vem dos insumos providos da China e da Índia, como também essas novas vacinas. Tem 2 vacinas em desenvolvimento no Brasil, que dê tudo certo com a aprovação da Anvisa, que dê tudo certo. Bruno, você está defendendo o presidente? Você está defendendo o governo? Irmão, eu estou orando para que as coisas deem certo. Eu não estou defendendo ninguém. Eu estou orando porque eu quero ver a cura, eu quero ver o povo junto de novo na igreja. Eu quero fazer churrasco, eu quero estar junto com as pessoas. Então, minha oração, irmãos, e uma dica para você, não fica assistindo. Eu sei que é verdade, mas você fica lá na televisão intoxicando a tua alma o dia inteiro. Aí fica pessimista, desgraçado. Os seus filhos, eles merecem o melhor de você, irmãos. Não derrama esse monte de lixo dentro da sua casa. Um monte de coisa tóxica. É verdade, o mundo está passando por crise, tá? Mas nós temos fé. Eu quero ser o povo que vai olhar para o outro lado e vai saber que o povo de Deus está sendo abençoado, mesmo em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as perdas, o Senhor é com a gente. Então, ora pela vacina, ora para que as coisas deem certo. Eu oro para que o avião venha rápido quando vai trazer um insumo, para que os idosos sejam vacinados a tempo. A gente tem que ser o povo que espalha a esperança, a gente é conhecido como o povo da esperança. Então eu estou orando para que as pessoas sejam vacinadas, para que os professores sejam vacinados, para que os profissionais da saúde sejam poupados, que o Senhor dê um pouco de refrigério para eles. Seja parte daqueles que estão transformando, irmão. Os críticos tem crítica que não tem solução proposta, crítica de quem não está disposto a ajudar, crítica construtiva de quem nunca construiu nada, um monte de especialista de Facebook, agora todo mundo sabe de vacina, todo mundo sabe de política. Irmãos, em nome de Jesus, não deixe esse monte de pessoa te atrapalhar, te incomodar, encher a sua cabeça de abobrinha. Foca na palavra de Deus, ora, profetiza, fala coisa boa, traz aí, bota um louvor na tua casa. Quando começar o William Bonner lá, com os demônios lá, ficar falando aquele monte de bobeira, bota um louvorzinho e fala: Senhor, eu sei que a situação está difícil, mas eu vou ver a tua glória brilhando nesse lugar. Amém? Então faça parte daqueles que vão espalhar a esperança nesse momento difícil. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira tem culto. Se inscreva no YouTube. Amém? Você que não se inscreveu agora, sai aí, se inscreve no YouTube. Amém? Clica no sininho, no like. Aquele negócio que todo mundo manda fazer todo vídeo, né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada vida, hoje e para sempre. Nós viemos à igreja aqui hoje no domingo para ser a igreja amanhã, segunda, seja no home office, no trem, no ônibus, que o Senhor te guarde, que você use máscara, álcool em gel e que o Senhor te livre de todo mal, para a glória no nome dele. Amém? Deus abençoe, uma boa semana. Fica na paz.